A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e desde já eu gostaria de agradecer por sua audiência, a você que é aluno dessa aula de escatologia, ou por que não dizer, dessa aula de teologia no seu lar. Quero agradecer por sua audiência, a você independente da sua idade, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria de lembrar que os programas sobre o livro de Daniel, sobre o livro do Apocalipse e também sobre aqueles eventos escatológicos estão disponíveis lá no YouTube, no canal Rede Brasil Oficial. Se você deseja assistir ou rever um dos nossos programas, você pode ir lá no canal Rede Brasil Oficial lá no YouTube e você procura lá no playlist o programa que lhe interessa. Lembrando mais uma vez que se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião ou sugestão, o número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando o capítulo 12 do livro de Daniel, que possui dois temas principais. Fala sobre os últimos tempos e as palavras seladas. Por gentileza, abre a tela. Isso, muito bem. Nos programas anteriores, nós estudamos os versículos 1 a 4. Pode trazer a tela, por favor. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo a partir do versículo 5. Mas antes, como nós fazemos sempre aqui, nós gostamos de recapitular, de relembrar, de rever o que vimos. E vamos rever o que vimos no programa anterior. Vamos relembrar apenas os versículos 3 e o versículo 4. Abre a tela, por gentileza. Muito bem. O ser angelical diz a Daniel: os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e aos que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Nós já tivemos a oportunidade de estudar esse texto no programa anterior. Nós já dissemos, né? Isso é uma promessa para os salvos. Os salvos vão viver eternamente, vão brilhar, vão reluzir como as estrelas do céu. O texto diz sempre e eternamente. Nós vimos que isso é uma promessa específica para os salvos. E, inclusive, nós aproveitamos o programa anterior para falar que a vida humana não termina na tumba fria, não termina na sepultura. Termina no sentido de projetos humanos. Mas, depois dessa vida, nós adentraremos numa vida que nós chamamos de eterna. E nós falamos aí do nosso compromisso, da nossa responsabilidade de fazer as nossas escolhas e as nossas decisões para que possamos ter direito à salvação e à vida eterna. Passe o texto, versículo 4. Aí o anjo diz a Daniel: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Nós já dissemos que não significa dizer que aquele livro deveria ser ocultado às pessoas, não. O selar aí era dar um selo de autenticidade, de comprovação, de confirmação. Estava chegando ao fim do livro de Daniel, mas é claro que a vontade de Deus é que esse livro pudesse ser conhecido para outras gerações, para gerações futuras. Abre o texto mais uma vez. Aí diz: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Nós concluímos o programa ontem falando acerca dessas duas profecias. Muitas pessoas estão correndo, viajando, indo de um lugar a outro, né? Quer seja através de transportes aéreos, marítimos, terrestres ou ferroviários. Lembra disso? E falamos também sobre o avanço tecnológico, o avanço científico. Que coisa interessante. Cerca de 530 anos, mais ou menos, antes de Cristo, ou seja, há mais de 2.500 anos atrás, essa profecia foi proferida, não é? E hoje estamos vivendo exatamente esses dias da era da informação, dos avanços tecnológicos, dos avanços científicos, e nós estamos vivendo hoje, sem dúvida, o cumprimento desta profecia. Até aí foi só uma revisão, foi só uma recapitulação. A partir de agora, vamos iniciar a partir do versículo de número 5.
Abre a tela, por gentileza. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e o outro da outra banda à beira do rio. Então, observe aí que nessa ocasião, o profeta Daniel vê dois anjos, dois mensageiros, né? Agora, não era um só que estava conversando com ele. Havia um de um lado do rio e o outro do outro lado do rio. Abre a imagem, você vai perceber aí claramente, né? E que rio é este? É o rio Hiddekel, que também é conhecido como rio Tigre. Lembra disso? Nós, quando estudamos o capítulo 10, lembra que isso é uma continuação, viu? As profecias do capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12 é uma sequência. São as últimas profecias. Vamos relembrar? Capítulo 10, versículo de número 4, diz: E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. Então, nós já dissemos que esse rio Hiddekel aqui é o rio Tigre. Mas observe que coisa interessante. No versículo de número 6, além desses dois anjos, Daniel vai ver também, mais uma vez, aquele varão, aquele homem vestido de linho. Quer ver? Passa a tela, por gentileza. Versículo 6. Diz assim: E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio. Então, observe aí o homem de linho no meio, aí sobre as águas do rio. E nós já tivemos oportunidade de estudar em programas anteriores que este homem vestido de linho, tudo nos leva a crer que não é um anjo comum, mas que é o próprio Cristo pré-encarnado, antes da sua encarnação. E como é que nós sabemos disso, professor? Como é que nós podemos dizer que este ser vestido de linho é o próprio Cristo? Bem, nós já explicamos. É pela semelhança com o Cristo glorificado que apareceu a João lá na ilha de Patmos. E como este ser aparece mais uma vez nessa profecia, eu quero ler aqui alguns versículos, só para relembrar, mas nós já estudamos em programas anteriores. Por exemplo, no capítulo 10, versículos 5 e 6, Daniel vai descrever a aparência deste ser, deste varão, deste homem vestido de linho. Capítulo 10, versículos 5 e 6, ele diz assim: E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então foi assim que Daniel descreveu aquele ser. E lendo no livro do Apocalipse, lá no capítulo 1, os versículos 13 a 16, que fala exatamente sobre aquela aparição do Cristo glorificado, do Cristo ressurreto, nós vamos perceber esta semelhança, né? Apocalipse, capítulo 1, versículos 13 a 16, diz assim: E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando da sua força resplandece, né? Então veja que há muita semelhança, há muita similaridade entre este varão vestido de linho e o Cristo ressurreto que aparece a João na ilha de Patmos. Por essa razão, nós cremos que é o próprio Cristo. A diferença é que o Cristo que aparece a Daniel é pré-encarnado, é antes dele vir ao mundo e tornar-se homem.
E o Cristo que aparece a João na ilha de Patmos é o Cristo glorificado, depois que ele tomou forma humana, depois da sua morte e depois da sua ressurreição. Voltemos ao texto, veja o que o texto diz. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, ou seja, o anjo pergunta para ele, que tempo haverá até o fim das maravilhas? Ou seja, o anjo que estava falando com Daniel perguntou àquele varão vestido de linho, quando ocorrerão essas coisas, né? Em outras palavras, quando ocorrerão essas maravilhas? Quando é que essas profecias vão se cumprir? Quando é que os sábios vão resplandecer com o resplendor do firmamento? Era mais ou menos isso que ele estava perguntando. Veja qual foi a resposta deste homem ou deste varão vestido de linho. Passe o texto, por gentileza, versículo 7. Aí diz assim, e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente. Que coisa interessante. É como se, antes do varão vestido de linho responder à pergunta do anjo, é como se ele levantasse as mãos aos céus e fizesse um juramento. E é claro que você sabe disso, que Deus ou Cristo não precisa fazer nenhum juramento, é claro que não precisa. Mas esse juramento deve ser entendido como se fosse uma autenticidade, como se fosse uma comprovação, uma confirmação, que as suas palavras não falham, que no tempo oportuno Deus cumpre as promessas. Que coisa interessante. Deus não precisa fazer juramento, mas às vezes Deus faz. Vamos ler um texto? Se você dispõe de uma Bíblia, abra a sua Bíblia. Lá na carta ou epístola aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 13, o escritor aos Hebreus vai dizer isso, que Deus, quando fez o pacto, a aliança lá com Abraão, não tendo por quem jurar, jurou por si mesmo. Veja o que diz Hebreus capítulo 6, versículo 13. Diz assim, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior quem jurasse, jurou por si mesmo. Então, isso eu posso dizer que ocorre nas páginas da Bíblia. Então, quando aquele homem vestido de linho levanta as suas mãos ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, estava fazendo o quê? Um juramento, uma declaração de que aquela promessa, de que aquela profecia era verdadeira, era digna de crédito, era digna de aceitação. Abre o texto mais uma vez, voltemos ao texto. Aí diz assim, e ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita, a sua mão direita, e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Que coisa interessante. Deixa eu ler esse texto mais uma vez. Abre mais uma vez a tela. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou, por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Em outras palavras, o homem vestido de linho disse que seria depois de 3 anos e meio. Professor, como é que a gente sabe disso? Essa expressão, tempo, significa 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, metade de 1 ano. Então, esta profecia terá o seu cumprimento depois da segunda metade da grande tribulação, que, você sabe disso,
A grande tribulação terá um período de 7 anos, mas será dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Nós já explicamos isso. Na primeira metade da grande tribulação, o anticristo vai apoiar o povo judeu e também será apoiado pelo povo judeu, pela nação de Israel. Quando ele se levantar no cenário como um líder político, como um grande administrador, Israel vai apoiar o seu plano de governo e o anticristo vai apoiar a nação de Israel. Mas depois, na metade da grande tribulação, o pacto será rompido, será quebrado. O anticristo agora se rebela contra Israel, Israel contra o anticristo, e aí terá o seu cumprimento dessas profecias. Observe que isso é uma sequência. Observe, nós estamos estudando o versículo de número 7, mas eu quero trazer à tona o que está no versículo 1, para que nós possamos compreender, entender essa profecia, para ver como ela se encaixa dentro de um todo, não é? Observe, versículo 1 do capítulo 12 diz isso: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Então, observe que essa profecia aqui do capítulo 12 está falando das coisas que ocorrerão depois da grande tribulação. Então, quando esse varão vestido de linho, que cremos que é o próprio Cristo, diz que essas coisas vão se cumprir depois de tempo e tempos e metade de um tempo, está se referindo depois dessa segunda metade da grande tribulação. Mas é interessante que o profeta Daniel não entendeu. Veja o que diz o versículo 8. Pode abrir a tela, por gentileza. Diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Nós já tivemos a oportunidade de falar sobre esse assunto, mas eu faço questão de relembrar, de rever mais uma vez. Nem sempre os profetas entenderam as revelações, os sonhos, as revelações ou trazidas por seres angelicais ou pelo próprio Deus. Quando o homem de linho falou que a profecia seria cumprida depois de um tempo e tempos e metade de um tempo, Daniel ficou sem entender. Então, com certeza, muitas das profecias bíblicas tornam-se mais fáceis para nós hoje, porque muitas delas já se cumpriram. Então, nós podemos unir a profecia com o cumprimento e perceber como elas se encaixam perfeitamente. Mas observe que estudar a profecia sem o seu cumprimento, muitas vezes torna-se difícil, até incompreensível. Então, isso não ocorreu só com Daniel, né? Muitas das profecias bíblicas, muitas revelações, muitas visões, muitos sonhos que os profetas tiveram no passado, eles viram, eles escreveram, mas não significa dizer necessariamente que eles tenham compreendido, não é? Eu já citei esse exemplo, mas eu vou citar mais uma vez. Por exemplo, aquele capítulo 53 de Isaías, falando do Messias, né? Falando do servo sofredor, que seria ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Hoje é muito mais fácil nós entendermos esse texto do que o próprio Isaías. E você vai perguntar, por que, professor? Simples, porque a profecia já se cumpriu. Então, para Isaías era futuro. Ainda que ele tivesse, vamos dizer assim, um vislumbre do futuro, do que iria ocorrer, mas ele não saberia com tantos detalhes, com tanta perfeição. Então, hoje nós estudamos a profecia do capítulo 53 de Isaías e nós estudamos, por exemplo, os evangelhos que falam da morte de Cristo. Então, nós vamos perceber claramente como essa profecia se encaixa, né? Vamos voltar ao texto mais uma vez? Então, Daniel não entendeu. E o que foi que ele fez? Ele perguntou. Aí diz assim: eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas?
Em outras palavras, Daniel queria saber mais detalhes, conhecer melhor a profecia sobre os tempos do fim, do que ocorreria no futuro, que eu costumo dizer que isso é um desejo normal, natural de todo ser humano. O ser humano é, por natureza, curioso, tem um desejo de saber o futuro, o que vai acontecer. E com Daniel não foi diferente, né? Então veja que Daniel, nós já falamos sobre Daniel aqui já há meses que estamos estudando este personagem ou este livro, e nós já vimos aí que Deus deu a ele uma sabedoria extraordinária, que ele interpretou sonhos, interpretou visões, sentenças escritas na parede, que ele recebeu várias vezes aparições de seres angelicais, que o próprio Cristo pré-encarnado apareceu a ele, mas algumas dessas profecias ele pôde perceber, ele pôde compreender, mas nem todas. Então, houve informações, houve profecias que Daniel recebeu que ele não entendeu. E ele vai perguntar quando se dará o fim dessas coisas. Abre o texto mais uma vez, versículo 8 ainda. Aí ele pergunta, né? Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Que coisa maravilhosa. Abre até isso, né? Que visão extraordinária. Ele vê o varão vestido de linho, possivelmente o Cristo pré-encarnado, e de um lado e do outro lado do rio, dois seres angelicais que estavam ali conversando. Que visão gloriosa, né? Que visão maravilhosa Daniel não teve. Ele pergunta, qual será o fim dessas coisas? Passe o texto, versículo 9. Aí diz assim, e ele me disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Em outras palavras, o que o varão de linho, o que Cristo pré-encarnado responde a Daniel, é que as palavras estão seladas até o tempo do fim. É como se ele dissesse assim a Daniel, que nem tudo seria revelado, que nem tudo seria dito, nem tudo seria detalhado a Daniel. Com certeza, Deus iria dar continuidade a estas revelações através de outros profetas. Deus iria revelar a outros apóstolos sobre o tempo do fim. Mas o que ele havia de revelar a Daniel estava chegando ao fim. Nem tudo seria dito, nem tudo seria explicado. Isso nos ensina que a revelação de Deus ela é progressiva. Deus não revelou tudo acerca do futuro a nenhum dos profetas, não. Mas no decorrer do tempo, não é? Posso dizer assim, no decorrer dos séculos, no decorrer dos milênios, Deus vai revelando, Deus vai mostrando o que ocorreria nos tempos do fim. Então, há vários... Se nós queremos conhecer, por exemplo, as profecias do tempo do fim, não tem um livro único que nós vamos conhecer tudo, não. O mais detalhado de todos é o livro do Apocalipse. Outro semelhante ao Apocalipse é o livro de Daniel. Mas para nós conhecermos, por exemplo, tudo que vai ocorrer nos tempos do fim, eu diria assim, esta série ou esta sequência de eventos escatológicos não está tudo em um livro só. Então estava chegando aquelas revelações que foram dadas por Deus ou pelo ser angelical ao profeta Daniel, mas que estava chegando no fim. É por isso que o varão vestido de linho vai dizer isso, e vai, Daniel. Como que diz assim, olha, está chegando ao fim aqui as revelações. Mas ele diz assim, estas palavras estão fechadas, estão seladas até o tempo do fim. É como se dissesse assim, há muitas coisas ainda que vão acontecer, que vão ocorrer, que serão reveladas, que serão ditas, mas não seria através de Daniel. Talvez você pergunte, por que Deus não detalhou tudo? Porque essa é a vontade de Deus. Ele vai revelando gradativamente através de seus servos, através dos profetas, posteriormente através de Cristo, anos depois através dos apóstolos. Então, através desta revelação progressiva, Deus vai detalhando, revelando aquilo que estava por acontecer. Mas nem tudo, claro, foi revelado ao profeta Daniel.
Vejamos o que diz o versículo 10. Diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Que coisa interessante. Essa profecia diz respeito ao que ocorrerá com o povo judeu no período da grande tribulação. Com certeza, durante a grande tribulação, né, principalmente na última metade, que são nos 3 últimos 3 anos e meio finais, o povo judeu será perseguido. Muitos judeus serão perseguidos e mortos. Mas essa perseguição, ela tem um efeito positivo. Vai fazer com que muitos sejam purificados, muitos sejam embranquecidos e muitos sejam provados. Inclusive, quando nós estudamos o capítulo 11, nós vimos isso lá no versículo de número 35. Eu não sei se você lembra, mas eu vou reler. Veja o que diz o capítulo 11, versículo de número 35. Diz assim: e alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao tempo do fim, porque será ainda no tempo determinado. Então, quem são esses sábios aqui que serão provados, purificados e embranquecidos? Está falando do povo judeu, está falando dos filhos de Israel. Então, aquele varão vestido de linho continua dizendo a Daniel, né? Muitos seriam purificados, embranquecidos e provados. Voltemos ao texto. Vamos ver o que vai ocorrer agora com os ímpios, com os pecadores, com os incrédulos. Abre o texto. Mais uma vez, vamos ler. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Que coisa interessante! O que aquele ser está dizendo a Daniel é que durante a grande tribulação, aqueles que conhecem a palavra de Deus saberão o que estará ocorrendo no mundo. Vão saber disso, que é o período da ira de Deus, que estará sendo derramado sobre a terra. Eles vão saber quem é o anticristo. Hoje não é possível nós sabermos, claro que não. Mas durante a grande tribulação, eles vão saber sim quem é o anticristo. Poderão discernir à luz da Bíblia Sagrada, à luz da palavra de Deus, tudo o que estiver ocorrendo durante aquele período sombrio. Os selos, as taças, as trombetas, aquela série de juízos lá do Apocalipse, eles vão saber disso. Mas veja que coisa interessante. E os incrédulos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, vão ver como coisas naturais. Abre o texto mais uma vez para nós lermos, veja. Mas os ímpios, ou seja, os incrédulos, o que é que vão fazer? Vão proceder impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então, por exemplo, enquanto os sábios olharão para o anticristo e dirão: este é o anticristo, é o homem que está agindo na terra segundo a eficácia de Satanás. As demais pessoas, os ímpios, os incrédulos, vão dizer: não, isso é um grande líder, um grande administrador, um homem que tem a capacidade de governar o mundo. Quando o anticristo, por exemplo, implantar o plano de paz de 7 anos, os sábios vão dizer assim: isto aí é o que está predito lá em Daniel capítulo 9, versículo 27. Esse pacto de paz é o início da 70ª semana de Daniel. Os ímpios, não, os incrédulos, vão ver como um pacto de paz comum, como é feito hoje em qualquer nação do mundo. Nada de sobrenatural, nada de espiritual. Vão ver como coisas comuns, como coisas normais, como coisas naturais. Vou dar outro exemplo. O 666, a marca da besta. Esse recurso tecnológico que será obrigado a implantar nas pessoas, que vai dizer que todo mundo tem que ter aquele chip ou aquele recurso tecnológico, por exemplo. Os sábios vão saber: eu não vou aceitar isso, não. Isso é a marca da besta. Mas os ímpios, os incrédulos,
vão ver aquilo como um recurso tecnológico normal. E qual é a grande diferença? É que os sábios conhecem a palavra de Deus e os ímpios, os incrédulos, ou desconhecem, ou se conhecem, não creem e não acreditam. Por isso essa diferença. Vamos abrir, faço questão de ler mais uma vez esse texto. Versículo 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Quem? Os judeus que estiverem na terra durante o período da grande tribulação. Mas os ímpios, ou seja, os incrédulos, vão proceder impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Passe o texto, versículo de número 11. Veja o que diz a palavra de Deus. Diz assim: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Nós vamos partir para uma profecia um pouco complexa, um tanto complexa, mas preste atenção, vou fazer o possível para explicar aqui de uma forma que você entenda. Esse período de 1290 dias refere-se à segunda metade da grande tribulação. Mas você vai dizer, professor, 1200 e essa segunda metade não seria de 1260 dias? Sim. Esses 42 meses, ou esses 3 anos e meio, fazendo uma contagem de meses de 30 dias, vai dar 1260 dias. E esses 30 dias a mais? Esses 30 dias a mais será para a purificação do templo em Jerusalém. Ou seja, na metade da grande tribulação, o anticristo vai romper o pacto com a nação de Israel. Vai profanar o templo em Jerusalém, como fez Antíoco Epifânio lá no passado. Nós já estudamos sobre isso, né? Então, esta profanação vai ocorrer exatamente nessa segunda metade da grande tribulação. Então, cremos que esses 1290 dias refere-se à segunda metade da grande tribulação, que são 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias. E na ocasião da vinda de Jesus em glória, aí o que ocorrerá? O templo será restaurado. Então, essa profanação vai durar até o final da grande tribulação, 1260 dias. Mas esses 30 dias a mais, que são um total de 1290 dias, nós cremos que esses 30 dias será exatamente o tempo para a purificação do templo, que nós consideramos aí um tempo hábil, um tempo ideal para fazer a limpeza, a purificação do templo, vamos pensar assim, alguma purificação, alguma pequena reforma. Então você sabe disso, nós já tivemos a oportunidade de dizer aqui no programa. Mas eu vou relembrar para você, porque talvez você esteja perguntando, mas como assim, professor, o templo de Jerusalém nem está erguido? Mas durante a grande tribulação, o templo será reerguido mais uma vez. Ou estará reerguido, não é? Na verdade, a gente não sabe quando ele vai ser construído. Talvez até antes da grande tribulação. Mas, com certeza, durante a grande tribulação, na metade, este templo já estará erguido. O anticristo, juntamente com o falso profeta, vai profanar este templo. É possível que ele faça o mesmo que fez Antíoco Epifânio, oferecendo animais imundos, talvez até porcos lá no templo em Jerusalém, durante esta profanação. Então, possivelmente, esses 30 dias a mais, fala exatamente desse período para uma purificação, talvez uma pequena reforma, uma limpeza no templo, coisa desse tipo, que só ocorrerá na ocasião da vinda de Jesus em glória no final da grande tribulação. Passe o texto, versículo de número 12. Isso, muito bem. Diz assim: bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Epa, agora nos deparamos com outra dificuldade. Porque agora o texto não está falando nem de 1260, nem de 1290, mas está falando de 1335 dias.
Então, observe que agora é acrescentado mais 45 dias. De 1290 para 1335, é um período de exatamente 45 dias. E como nós devemos entender esta profecia? Bem, a segunda metade da grande tribulação, já dissemos, 1260 dias, correto? Muito bem. Depois, mais 30 dias, para quê? Isso mesmo, parabéns, para a purificação do templo em Jerusalém. E depois, mais 45 dias. Para quê? Bem, tudo nos leva a crer que é exatamente para a implantação do reino milenial. Porque Cristo vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, julga as nações, lembra disso que nós já estudamos? Depois que julgar as nações, terá início ao reino milenial. Então é possível, é muito possível que estes 45 dias seja exatamente esse tempo do julgamento das nações vivas, que ocorrerá nessa ocasião da vinda de Jesus, a restauração do templo, que foi 30 dias, e depois mais 45 dias para a restauração da terra e para a implantação do reino milenial. É por essa razão que o anjo diz a Daniel que é feliz, é bem-aventurado. Quem é bem-aventurado? Aquele que espera e chega até 1335, porque estes serão as pessoas que vão desfrutar do reino milenial de nosso Senhor Jesus Cristo. Finalmente, o versículo 13, que é o último texto do livro de Daniel, que diz assim: Tu, porém, vai até ao fim. Em outras palavras, o anjo estava dizendo a Daniel: Daniel, continua, persevera, não desista, não volte atrás. Siga em frente, Daniel, que essa é uma condição para a salvação, né? Essa perseverança, essa permanência, não desistir, não parar, não recuar, mas sempre ir avante, sempre adiante, sempre em frente. É isso que o ser angelical está dizendo a Daniel. Tu, porém, vai até o fim. Por quê? O que ocorrerá no fim? Veja o que diz a profecia. Aí diz, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Ou seja, no fim dos teus dias, Daniel, você estará seguro, você estará salvo, você estará guardado, você estará protegido. E é esta mensagem que aquele ser conclui falando com Daniel, sobre a necessidade dele ir até o fim, porque no fim dos seus dias ele vai estar seguro. Abre mais uma vez o texto, não é? Versículo 13, tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Estar na tua sorte fala exatamente sobre essa certeza, essa convicção, essa segurança da salvação. E embora estas palavras tenham sido ditas a princípio a Daniel, eu posso dizer que se aplica a cada um de nós. A nossa responsabilidade pessoal e individual de irmos adiante, de continuarmos, seguirmos sempre avante, de irmos até o fim, porque com certeza no fim desses dias nós estaremos guardados, seguros e protegidos.